Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. O 8 somente até a parte vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você sobre a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida, tem feito na vida dos meus familiares. E assim levar um pouco desse testemunho, quem sabe tocar aí, dar algum insight para você, enfim, é isso. Vamos trocar experiências. Falar em trocar experiências, eu quero que você, na hora que estiver vendo algum dos meus vídeos, se sentiu no coração de falar assim, nossa, lembrei de tal pessoa, lembrei de fulano, ciclano, não deixe de compartilhar o vídeo com ela. Às vezes, a pessoa ela está precisando ouvir alguma coisa dali. E aí, você fica pensando, né? Nossa, mas nada a ver, eu vou mandar isso daí. Isso é uma forma que Deus ele tem de fazer com que nós possamos evangelizar na vida de outras pessoas. Eu falo porque aconteceu muitas vezes isso comigo. Então, e muitas vezes eu não quis ouvir. E muitas vezes eu falei, caramba, por que eu não fiz isso? Né? Então, já aproveitando, compartilhe, deixe seu like e se inscreva. Aproveite cada momento. E vamos lá, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Ai, gente, deu alergia aqui, peraí. Pronto. O que eu quero... mas antes de eu sondar esse texto, deixa eu fazer aqui uma aplicação para a vida. Eu gosto muito dessas aplicações para a vida. Eu vou ler para vocês um texto e esse texto, ele fala, a gente vai conversando mais sobre ele. Peraí. Precisamos nos lembrar de que o diabo não vai apenas ficar sentado e permitir que ocupemos novos territórios sem lutar. A qualquer momento em que avancemos na edificação do reino de Deus, nosso inimigo vai se levantar contra nós. Mas, o texto que eu acabei de ler, diz que ele fugirá se nós submetermos a Deus e resistirmos a ele. Muitas vezes cometemos o erro de tentar usar a fé para chegar ao lugar onde estaremos totalmente livres de problemas. O que não entendemos é que o propósito da fé nem sempre é nos impedir de ter problemas. Em geral, o propósito da fé é nos levar a atravessar os problemas. Se nunca tivéssemos os problemas, nunca precisaríamos ter fé. Embora sejamos tentados a fugir de nossos problemas, o Senhor diz que devemos atravessá-los. As boas novas são que Ele promete que nunca teremos que passar por eles sozinhos. Ele estará sempre presente para nos ajudar de todas as maneiras. Ele nos diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Na nossa experiência diária, precisamos aprender a nos manter firmes e a colocar o diabo para correr da nossa propriedade e expulsá-lo das diferentes áreas da nossa vida. Aprender a ser estável nos tempos de dificuldade é uma das melhores maneiras de fazer isto. Lembre-se, o diabo irá se opor a você, mas você tem o poder de resistir a ele e ele fugirá. Eu vou ler novamente o versículo. É Tiago, capítulo 4, do versículo 7 e 8.
Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Legal, né? Eu quis ler essa aplicação para a vida, uma aplicação para a vida feita por Joyce Meyer, para mostrar para vocês que quando nós estamos no meio de uma dificuldade, quando nós estamos no meio de um problema, quando nós estamos no meio de uma situação que não é agradável, automaticamente nós nos agarramos à fé. Não é errado isso, não está errado. Mas nós devemos agarrar na fé, mas de uma maneira onde a gente vai passar pelo problema, onde a gente vai passar pela situação. A gente não pode fechar os olhos para aquilo que está errado em nossas vidas ou para aquele problema. A gente não pode colocar o problema debaixo do tapete. Nós temos que encará-lo. Né? Problema que é colocado debaixo do tapete, ele só acumula e ele só cresce. E aí vira um Golias da nossa vida. Então a nossa fé teria que ficar muito maior. Então quando você está passando por uma situação delicada, seja de doença, seja financeira, seja familiar, seja com filhos, seja de saúde, seja qualquer problema, você tem que ter a proximidade de Deus tão íntimo com você que você vai, a sua fé vai ser aquela fé que vai falar assim: Deus, ele está aqui comigo e ele vai passar por esse problema comigo. E como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue ter esse momento? Como que a gente consegue, sabe, fazer essas coisas? Porque é muito difícil. Quando você está dentro de um problema, você fica cego, você fica nervoso, você fica nervosa, você fica angustiado, você fica sem direção, você fica sem rumo. Gente, todo mundo passa por isso. Não tem como. Estou lembrando da passagem onde Jesus, ele tá lá no Getsemane e ele vai passar pelo momento da cruz, pelo momento da morte. Que é um problema maior do que aquele? Que é um problema maior, tão grande quanto aquele? Ele está sabendo, naquele momento, que ele seria injustiçado, que ele seria traído por aquele que ele chama de amigo, né? Tem até a passagem, se eu não me engano, é em João, na passagem de João, que eles falam: diga, meu amigo, sabe? É um amigo que vai traí-lo, é uma pessoa que ele ama, que vai trair. Então ele está ali no Getsemane, ele sabe que ele vai ser traído, ele sabe que ele vai ser morto, ele sabe que está sendo injustiçado, ele sabe que ele vai apanhar, ele sabe que, sabe, ele já sabe disso tudo. Ele sabe o tamanho do problema. Então, quando ele está lá, ele fica angustiado, ele fica triste, e aí ele vai se aproximar de Deus. É interessante que quando você pega, agora eu não me lembro em qual dos evangelhos, mas ele fala que o Filho do Homem já estará à direita do Pai. O que eu entendo quando ele fala isso é que assim, olha, quem vai passar por tudo isso é a carne, porque o espírito já está com o Pai, entendeu? Então, eu tô querendo falar isso para você porque quando a gente estiver no problema, quando a gente estiver passando por uma situação assim, nós temos que pedir a Deus: Senhor, que seja minha carne para passar.
porque a minha alma, o meu espírito, ele vai estar nos seus braços, ele vai estar em conforto. É o Senhor que vai estar me direcionando, é o Senhor que vai estar me guiando. Sabe aquele momento onde Deus ele te carrega no colo e você passa? É isso. Eu entendo que quando a gente resiste ao diabo, que está dizendo aqui, ó, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando ele fala isso, eu falo assim, olha, eu submeto-me totalmente a Deus. O que que é submeter? É me aproximar, é ter intimidade, é me achegar a Deus. E aí, à medida que eu tiver próxima de Deus, mais próxima, mais intimidade, o que que vai acontecer? O diabo, ó, vai fugir. Porque não há como, não existe a possibilidade de você ter a presença de Deus na sua vida de uma forma grandiosa e o diabo está perto. Ele se ofusca, ele vai se ofuscando, ele vai falando assim, não, essa daí eu não consigo chegar perto dessa pessoa, porque a presença do Senhor é muito maior sobre as nossas vidas. E isso é estarmos próximos. Então, quando chega o problema, é como se você estivesse dizendo assim: uau, agora tenho mais força para enfrentar isso. Isso não é ser aquela pessoa positivista, sabe? Ai, não é ser isso. É você saber que quem está na sua frente é o Deus poderoso, é o Deus maravilhoso e é Ele que vai atravessar o problema com você. Eu já falei algumas vezes aqui em alguns vídeos anteriores que eu tô vendo uma tempestade chegando sobre a minha vida. Sabe, assim como o profeta viu uma nuvem, uma pequena nuvem de chuva, uma pequena nuvem lá no fundo, uma pequena nuvenzinha chegando, e ele sabia que aquilo era chuva, ele sabia que era uma tempestade. Eu estou vendo que uma tempestade está chegando na minha vida. É uma tempestade familiar. Mas eu posso fazer alguma coisa neste momento? Posso. Me aproximar cada vez mais de Deus. Me agarrar a Ele e falar assim, olha, Senhor, eu não sei nem como que eu vou passar por isso. Mas eu sei que o Senhor vai estar comigo e eu sei que o Senhor vai me ajudar a atravessar essa situação. Eu sei que o Senhor vai me fazer forte, porque eu, como serva do Senhor, eu tenho que brilhar a tua luz. Eu tenho que brilhar o teu amor diante daqueles que nem mesmo te conhecem ou que acreditam te conhecer, mas não têm essa intimidade. Então, é a maneira que nós temos de enfrentar os problemas. Então, se hoje você está num problema, se você ou escondeu um problema debaixo do tapete, eu te aconselho. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu te aconselho. Se agarre em Deus. Coloque, tire o problema debaixo do tapete e apresente a Deus. E fale para Ele que você não consegue enfrentar o problema sozinho, que você precisa da ajuda dEle, que você precisa dEle. Se aproxime de Deus. Converse com Ele. Você não precisa fazer aquelas orações mirabolantes. A oração de Jesus no Getsemane foi simples, mas tão eu não vou nem dizer para você eficaz, mas a oração dele veio com tanta força, mostrando tudo que ele estava sentindo, que não tinha como Deus não ouvir. A oração dele foi assim: Senhor, me livra desse cálice, né? Do cálice da morte.
Foi mais ou menos assim. É, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tá chegando a hora. Minha alma está angustiada. Eu estou angustiado. Me livra, se tu quiseres. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É mais ou menos assim. E é assim que nós devemos falar com Deus. Nós devemos colocar diante dele tudo aquilo que está nos incomodando, que está nos angustiando, que está nos entristecendo. E se dentro desse problema você tem dúvidas, você tem dificuldade, você tem angústia, coloque diante de Deus. Seja um filho mimado, seja uma filha mimada e conte tudo para o seu pai. E aí você vai perceber que o diabo vai fugir em 2 tempos. Porque ele vai ver que quem está te protegendo, quem é teu escudo, é maior do que tudo. Deus possa te abençoar nesse dia, nessa semana, que o amor dele possa ser derramado abundantemente sobre a sua vida. Que a glória dele resplandeça sobre você e sobre a sua família, te dando direção, sabedoria, cuidando dos seus, cuidando de você, e que você possa cada vez mais se aproximar dele, amá-lo, e assim a luz dele vai resplandecer cada dia mais sobre a sua vida. Até a próxima!